Vamos lá, vamos continuar com a Geometria Plana 1. Hoje nós vamos falar de semelhança de triângulos. Então, primeiro, o que são triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes são aqueles triângulos que têm os ângulos internos congruentes 2 a 2. Então, se eu tenho um certo ângulo aqui, uma certa medida de ângulo aqui, eu preciso ter no outro triângulo um ângulo de mesmo valor. Só isso basta? Não, não basta. Se eu tenho um certo valor de medida de ângulo aqui, eu preciso ter no outro triângulo um ângulo de mesmo valor. Só isso basta? Basta. Basta por quê? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre 180 graus. Então, se eu tenho dois pares de ângulos de mesma medida, automaticamente o terceiro par de ângulos terá a mesma medida. E eu posso, então, dizer que estes triângulos são semelhantes. Tá? Então, aqui eu represento triângulo ABC semelhante ao triângulo A'B', C'. E se os triângulos são semelhantes, esses lados correspondentes são proporcionais. Então, posso dizer que A está para A' na mesma proporção que B está para B', na mesma proporção que C está para C'. Essa proporção é válida entre as alturas também. Ou seja, se eu traçar aqui uma altura H, eu posso dizer que H está para H'. H está para H'. Essa proporção é válida, inclusive, entre os perímetros. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Posso dizer que o perímetro A mais B mais C está para o perímetro A' mais B' mais C'. Ok? Professor, essa razão é válida, inclusive, entre as áreas? Não, entre as áreas não. A gente vai ver mais para frente que a razão entre as áreas vai ser essa razão ao quadrado. Tá? Inclusive, essa razão é chamada de razão de semelhança. Tudo bem? A razão entre as áreas será a razão de semelhança ao quadrado. Tudo bem? Muito bem. Critérios de reconhecimento de semelhança de triângulos. O primeiro critério é o critério AA. AA. O que significa AA? Significa ângulo, ângulo. Ou seja, se eu tiver entre dois triângulos, dois pares de ângulos de mesma medida, eu posso garantir que esses dois triângulos são semelhantes. Então, se eu tenho dois pares de ângulos de mesma medida, eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes. Posso dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Tudo bem? Segundo critério, o critério LAL. 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 O que significa LAL? Significa lado, ângulo, lado. Ou seja, se eu tiver entre dois triângulos, dois pares de lados proporcionais, então aqui eu tenho A e aqui K vezes A. Aqui eu tenho B e K vezes B. Então eu tenho dois pares de lados proporcionais. E o ângulo entre eles, eu disse, o ângulo entre eles de mesma medida. Então posso dizer que estes triângulos são semelhantes. Posso dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Ok? Terceiro critério, o critério LLL. O que significa LLL? Significa lado, lado, lado. Então, se eu tiver entre dois triângulos os três pares de lados proporcionais, aí, A e K vezes A, B e K vezes B, C e K vezes C. Então, se eu tenho os três pares de lados proporcionais, eu posso garantir que esses triângulos são semelhantes. Ok? Vamos ver quais são os principais casos, chamados de casos clássicos de semelhança. O primeiro caso, e o mais cobrado nos vestibulares, é quando eu tenho dentro do triângulo, no interior do triângulo, um segmento da reta paralela a um dos lados.
Então eu tenho o triângulo ABC e eu tenho o segmento D paralelo a um dos lados, no caso aqui, o lado BC. Será que nesse caso eu tenho semelhança de triângulos? Eu tenho. Quer ver por quê? Porque eu tenho aqui um par de ângulos da mesma medida. Lembra de ângulos correspondentes? Escorrega o ângulo aqui, ó. Yupi! Eu tenho um par de ângulos da mesma medida. Eu preciso de mais um par de ângulos da mesma medida. Eu posso escorregar esse ângulo aqui, ó. Ou eu posso pensar que este ângulo é comum aos dois triângulos. Tanto faz. Tá? Então vamos escorregar aqui, ó. Yupi! Então eu tenho aqui dois pares de ângulos da mesma medida. Então posso dizer que esses triângulos são semelhantes. Então esse é o caso mais clássico e mais cobrado nos vestibulares. Atenção a este caso aqui. Tudo bem? Então vou pegar um exemplo aqui. Olha só esse exemplo. Um prédio de 15 metros de altura projeta uma sombra de 20 metros de comprimento sobre um piso horizontal plano, como mostra a figura abaixo. A máxima distância que uma pessoa de 1,80 m de altura pode se afastar do prédio para que continue totalmente a sua sombra é... Então aqui eu tenho um prédio de 15 metros, uma sombra de 20 metros. Então uma pessoa com 1,80 m de altura, ela vai se afastar, mesmo assim não pode sair da sombra do prédio. Então eu quero saber qual o máximo valor de x para que ele não saia da sombra do prédio. Tá bom? Então pensando o seguinte, se eu fechar aqui um triângulo, será que este triangulinho e este triangulão, eles são semelhantes? Bom, os dois são triângulos retângulos e este ângulo é comum aos dois. Pertence ao triangulão e pertence ao triangulinho. Então, de fato, eu tenho aí dois triângulos semelhantes. Então, eu tenho o triangulão, cuja altura é 15. A base aqui, que é a sombra, vale 20. A pessoa, no limite aqui de estar dentro da sombra, tem a altura 1,8 ou 1,80 m. E eu quero saber aqui quanto que vai faltar, né? Ou seja, se esse tanto é x, eu tenho que o que sobra aqui é 20 menos x. Tudo bem? Então eu tenho o quê? Triângulos semelhantes. Posso dizer que 1,8 está para 15, assim como 20 menos x está para 20. Então simplifica aqui primeiro. Simplifica 15 por 20, tudo por 5, né? Aqui dá 3 e aqui dá 4. Multiplica em cruz, e eu tiro então que 4 vezes 1,8 dá 7,2. 3 vezes 20 dá 60. 3 vezes menos x dá menos 3x. Daqui eu tiro o quê? 3x é 52,8, ou seja, o x é 17,6 metros. Alternativa A de amarelinho. Tudo bem? Bom, vamos agora ao segundo caso clássico de semelhança. Quando eu tenho triângulos opostos pelo vértice e um par de lados paralelos. Então eu tenho aqui dois triângulos OPV, né, opostos pelo vértice, e um par de lados paralelos. Será que esses dois triângulos são semelhantes? Vamos verificar. Eu tenho que ter pelo menos dois pares de ângulos de mesma medida. Então olha só, aqui eu tenho o primeiro par, ó, os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. E se eu tenho paralelas, onde a fumaça, fogo, onde há paralelas, pam, pam, paranã, olha o zero zorro aqui. Ó. Então, de fato, eu tenho pelo menos dois pares de ângulos de mesma medida, eu tenho triângulos semelhantes. O triângulo ABE é semelhante ao triângulo CDE. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo 2. As bases de um trapézio medem 2,8 centímetros e sua altura mede 6 centímetros. Calcule a distância do ponto de encontro das diagonais à base maior do trapézio. Eu quero essa altura aqui. Ó. A distância do ponto de encontro das diagonais até a base maior. Esse é H que eu quero. Mas será que nessa figura eu tenho triângulos semelhantes? Ó, tenho paralelas aqui
E eu tenho dois triângulos opostos pelo vértice. Então, de fato, eu tenho triângulos semelhantes. Eu posso dizer que o triângulo AB é semelhante ao triângulo CDE. Aí posso dizer o quê? Que a basona está para a basinha, assim como a alturona está para a alturinha. Aí você fala, professora, mas eu não tenho alturinha. Tenho sim. Eu não tenho sim. Eu não tenho sim. Olha só, se o total é 6, uma parte H. Se o total é 6, uma parte H, quanto sobra aqui? Tcharam! 6 menos H. Então, posso dizer que basinha está para basona, assim como a alturinha está para alturona. Tcharam! 2 está para 8, basinha para basona. 6 menos H está para H, alturinha para alturona. Ok? Posso simplificar aqui, 2 com 8 dá 1/4. Multiplica em cruz, e eu tiro então que H é 24 menos 4H. Passa 4H para cá, H mais 4H dá 5H igual a 24, de onde eu tiro que o H é 4,8 centímetros. Tudo bem? Vamos ao terceiro caso clássico de semelhança. Terceiro caso clássico de semelhança. Triângulos com um ângulo em comum e um par de ângulos congruentes que são dados. Esse par de ângulos congruentes é dado. Tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Eu tenho um ângulo em comum. Esse ângulo pertence ao triangulão. Pertence ao triangulinho. E ele tem que me dar um par de ângulos da mesma medida. Então, digamos que ele dê que este ângulo é igual a esse. Ele poderia ter me dado também que este ângulo é igual a esse. Mas ele precisa me dar pelo menos um par de ângulos da mesma medida. Automaticamente, o terceiro par tem a mesma medida. Então, posso dizer que os triângulos são semelhantes. Ok? Vamos pegar um exemplo? Vamos lá. Exemplo. Dados. MBC igual a BAC. O AB vale 3. O BC vale 2 e o AC mede 4. Eu quero saber a medida MC. Vamos lá? Então vamos colocar os dados aqui na figura. O enunciado diz que o AB mede 3, o BC mede 2, o AC mede 4 e ele quer saber aqui a medida de MC. Ok? Bom, será que esses triângulos são semelhantes? Ele me dá um par de ângulos da mesma medida. Ele fala que MBC é igual a BAC. Então, ele dá que esse ângulo MBC tem a mesma medida que BAC. Esse par de ângulos tem a mesma medida, por quê? Porque diz o enunciado. Será que eu tenho algum ângulo em comum entre os triângulos? Tcharam! Esse ângulo aqui, ó, ele pertence ao triangulão. Ele pertence ao triangulinho. Então, veja só. Eu tenho um ângulo em comum e um par de ângulos da mesma medida que o enunciado fornece. Automaticamente, o terceiro par de ângulos tem a mesma medida. O terceiro ângulo do triangulinho tem a mesma medida que o terceiro ângulo do triangulão. Então, os triângulos são semelhantes? Os triângulos são semelhantes. Só que, nesse caso, os triângulos não estão na mesma posição. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui para deixar na mesma posição para ficar fácil de comparar os lados correspondentes. Tá? Então, primeiro, vamos desenhar o triângulo maior na posição que ele está. Então, desenho aqui o triângulo ABC. O ângulo A, o amarelinho aqui, ó, em cima. O ângulo B é o vermelho. Esse arco aqui, o B. O ângulo C é o verdinho, desenhei. Copiei o 3 aqui. Copiei o 4 aqui. E copiei o 2 aqui. Tá? Então, desenhei o triângulo ABC na mesma posição do inicial. Agora, eu vou desenhar esse triângulo pequeno na mesma posição do triângulo maior. Tcharam! Professor, mas como é que faz isso? É só você colocar os ângulos na mesma posição. Tá vendo? Ó? O amarelinho coloquei aqui. O vermelhinho coloquei aqui e o verdinho coloquei aqui. Ó. Coloquei os ângulos na mesma posição. Tá bom? Agora verifica. Ó. Neste triângulo menor,
O ângulo amarelinho é o ângulo em B. O ângulo vermelho é o ângulo em M. E o ângulo verde é um ângulo em C. Ok? O X que está aqui, ele está oposto ao amarelo. O X está oposto ao amarelo. E o 2 que aparece aqui está oposto ao vermelho. Ok? Então, de novo, ó, neste triângulo aqui, o X está oposto ao amarelo e o 2 está oposto ao vermelho. Isso significa o quê? Que este 4, ele tem que corresponder com quem? Com o 2. 4 está para 2. E esse 2 tem que corresponder com quem? Com esse X. 2 está para X. Ok? Então, 4 está para 2, assim como o 2 está para X. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo BMC. Tudo bem? Então, aqui eu multiplico em cruz e descubro que o X vale 1. Alternativa C de cachorrinho. Tudo bem? 4. Quarto caso clássico. Catetos alinhados e hipotenusas perpendiculares. Então, olha só. Os catetos estão alinhados e as hipotenusas formam 90 graus. Será que aqui eu tenho um caso clássico de semelhança? Vamos verificar? Então, olha só. Para fazer essa verificação, vou chamar este ângulo aqui de alfa e este ângulo aqui de beta. Aqui de alfa e aqui de beta. Perceba que alfa mais 90 mais beta é igual a meia volta, ou seja, 180 graus. Alfa mais 90 mais beta dá meia volta, que é 180 graus. Certinho? Agora veja só. Eu posso dizer então que beta mais 90 mais quem é 180? O alfa. Aí, ó, alfa mais 90 mais beta não é 180? Então, beta mais 90 mais quem é 180? O alfa. E nesse triângulo, ó, alfa mais 90 mais quem é 180? O beta. Aí, ó, alfa mais 90 mais beta é 180. Alfa mais 90 mais quem? Beta é 180. Ok? Ou posso falar que esse ângulo externo tem que ser igual à soma dos internos não adjacentes. Então, 90 mais beta é igual a 90 mais beta. 90 mais alfa é o externo, que é 90 mais alfa. Tudo bem? Então, aqui eu tenho triângulos semelhantes. O triângulo ABE é semelhante ao triângulo CDB. ABE com CDB. Note que a sequência das letras é importante, ó. O A é o reto, o C é o reto. O B, no primeiro triângulo, é o alfa. No segundo triângulo, o alfa é o D. Então, na segunda posição, eu tenho o B aqui e o D aqui. No primeiro triângulo, o beta é o E. E no segundo triângulo, o beta é o B. Então, o E corresponde ao B. Então, a sequência que você coloca as letras é importante também. Certinho? Vamos pegar um exemplo desse quarto caso clássico. Exemplo 4. Na figura, B é um ponto do segmento de reta AC e os ângulos DAB, DBE e BCE são retos. Se o AD igual a 6 decímetros, AC igual a 11 decímetros e EC igual a 3 decímetros, determine as possíveis medidas de AB em decímetros. Ok? Vamos lá, vamos colocar os dados aqui então. Eu sei que o AD mede 6, eu sei que o AC mede 11 e eu sei que o EC mede 3. Tudo bem? Eu quero saber o AB, que eu chamei de X aqui. Bem, então primeiro, se eu quero saber esse X, vamos primeiro descobrir esse segmento em função do X e do 11. Se o total é 11 e uma parte é X, se o total é 11 e uma parte é X, quanto sobra aqui? 11 menos X. Se o total é 11 e uma parte é X, aqui eu tenho 11 menos X.
Ok? Agora veja só, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus. Catetos alinhados, hipotenusas perpendiculares. Opa, é um caso clássico de semelhança? É. Vamos verificar? Vou chamar aqui de alfa, aqui de beta. Eu sei que alfa mais 90 mais beta é igual a 180 graus. Então eu pergunto, alfa mais 90 mais quem é 180? Beta. E beta mais 90 mais quem é 180? Alfa. Então, de fato, esses dois triângulos são semelhantes. Então, posso dizer que o triângulo ABD é semelhante ao triângulo CEB. Ok? Então, eu tenho o quê? X está para 3, assim como 6 está para 11 menos x. X, que está oposto ao beta, está para 3, que também está oposto ao beta, assim como 6, que está oposto ao alfa, está para 11 menos x, que está oposto ao alfa também. Ok? Mu multiplica em cruz, eu tenho que 18 é igual a 11x menos x quadrado. Ou x quadrado menos 11x mais 18 igual a 0. Ora, eu posso resolver essa equação do segundo grau usando Bhaskara ou soma e produto. Soma das raízes é menos b sobre a. Produto das raízes é c sobre a. Então, a soma das raízes é menos b sobre a, que dá 11. E o produto das raízes é c sobre a, que dá 18. Tcharam! Eu quero dois números, cuja soma é 11 e o produto é 18. Então, eu tenho as raízes 2 e 9. Unidade de decímetros, eu tenho x igual a 2 decímetros ou x igual a 9 decímetros. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de teorema de Thales. Então, eu tenho aqui 3 retas paralelas, R, S e T. São 3 retas paralelas. E eu tenho aqui 2 retas transversais. Daqui eu tenho 4 medidas notáveis. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. O que diz o teorema de Thales? Diz que A está para B, assim como C está para D. Então, existe uma proporção entre A e B que se repete entre C e D. Ok? Agora, eu posso dizer também que A está para o total A mais B, assim como C está para o total C mais D. Da mesma forma, eu posso dizer que B está para o total A mais B, assim como D está para o total C mais D. Então, o teorema de Thales envolve essas 3 formas básicas. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo? Exemplo. Na figura abaixo, as setas R, S e T são paralelas. Eu quero a medida de x. Ora, então se eu tenho aqui 3 paralelas e 2 transversais, eu tenho o teorema de Thales. Eu posso dizer que 2x mais 3 está para 5x menos 1, assim como 4 está para 7. Ok? Mu multiplica em cruz, e eu tirei então que 14x mais 21, né? Multipliquei aqui, ó, 7 vezes 2x, 3 vezes 7, vai ficar 14x mais 21, é igual a 4 vezes 5x menos 1, que vai dar 20x menos 4. Isso aqui vai me dar menos 6x igual a menos 25, ou x igual a 25 sextos. Tranquilo? Temos também a base média do triângulo. Professor, o que é a base média do triângulo? Ora, basta pegar 2 lados do triângulo, pega os pontos médios desses 2 lados e une esses pontos médios. Pronto, você vai ter uma base média. Então, nesse caso, MN é uma base média do triângulo ABC. MN é base média do triângulo ABC. Bom, 2 propriedades que você tem que saber em relação à base média. A base média, primeiro, ela é paralela à base. E segundo, a base média vale a metade da base. Então aqui, ó,
A base média, MN, é paralela à base. E a base média, MN, vale a metade da base. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo. No trapézio ABCD abaixo, MN são pontos médios dos lados AD e BC, respectivamente. Sabendo que o AB mede 13 e CD vale 9 centímetros, e que P e Q são pontos de intersecção das diagonais do trapézio com o segmento MN, calcule PQ. Eu quero esse PQ aqui, ó. Ok? Então, primeiro, ele dá que o AB mede 13, ele fala que o CD vale 9. Aí você fala, professor, mas espera aí, você falou de base média do triângulo. Aqui você tem um trapézio. Mas veja só, M é ponto médio de AD, N é ponto médio de BC. Isso significa que, pelo teorema de Thales, se aqui é ponto médio, ao traçar aqui a paralela, eu tenho que P também é ponto médio de AC. E que Q também é ponto médio de BD. Então, aqui eu tenho ponto médio de AD, ponto médio de AC, ponto médio de BD e ponto médio de BC. Isso significa que, em relação a este triângulo ACD, eu tenho a base média do triângulo. Tcharam! A base média do triângulo vale quanto? A metade da base. Então, se a base é 9, a base média é 4,5. Agora, olha para este triângulo aqui, ó, o triângulo ABD. No triângulo ABD, quem que é a base média? MQ é a base média. Então, se eu tenho a base que é 13, a base média é metadinha, que é 6,5. Se eu tenho o triângulo, e a sua base média, a base média é metade da base. Metade de 13 é 6,5. Aí ficou fácil, né? Aqui eu tenho 6,5, aqui eu tenho 4,5. Aqui eu tenho 6,5, 4,5. Ou seja, se eu chamar esse pedacinho aqui de x, quem que é o x? X é 6,5 menos 4,5, que dá 2 centímetros. Tudo bem? Finalmente, vamos falar um pouquinho de teorema da bissetriz interna. TBI. Teorema da bissetriz interna. Então, eu tenho aqui um triângulo, vou traçar uma bissetriz interna, ou seja, vou dividir o ângulo ao meio. Essa bissetriz interna define para mim 4 segmentos importantes. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. O que diz o teorema da bissetriz interna? Diz que Azinho está para Bzinho, assim como Czinho está para Dzinho. Azinho para Bzinho, Czinho para Dzinho. Esse é o teorema da bissetriz interna. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Um ponto S é tomado sobre o lado BC de um triângulo ABC, tal que AS seja a bissetriz interna do ângulo A. Sabe-se que BS mede 2 centímetros, CS mede 3 centímetros e que o perímetro do triângulo ABC mede 17,5 centímetros. Calcule os 3 lados do triângulo. Ora, então vamos chamar aqui de X, aqui de Y, e vamos montar um sisteminha. Eu sei, pelo teorema da bissetriz interna, que X está para 2, assim como Y está para 3. Olha o teorema da bissetriz interna aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. X está para 2, assim como Y está para 3. Tcharam! Esse é o teorema da bissetriz interna. E eu sei que o perímetro do triângulo é 17,5. O que é o perímetro? É a soma dos lados. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, x mais y mais 5 é igual a 17,5. Oh, it's a system. Passo 2 multiplicando, ó, e eu tiro o quê? O x é 2y sobre 3 e substitui aqui embaixo. Daqui eu tiro então o quê? 2y sobre 3 mais y é igual a 17,5 menos 5 dá 12,5. Daqui eu descubro que o y vale 7,5, substitui de volta e eu descubro que o x é 5. Então, quais são os lados, quais são as medidas dos lados deste triângulo? O triângulo tem lados medindo x igual a 5
Y igual a 7,5 e o BC é 5 também, né? Você vê que esse triângulo do jeito que está aqui, ele está meio fora de escala, né? Esse aqui é 5 e aqui é 5, está bem fora de escala. Tudo bem? Então é isso, gente.